Abra sua Bíblia comigo, meu irmão e minha irmã, lá em Gênesis 5. Gênesis 5, capítulo 21 a 24. Esse está fácil de encontrar, né? Gênesis 5, 21 a 24. Peço licença para aqueles que estiverem com a linguagem de hoje. Eu vou ler na atualizada, porque senão aquilo que eu vou falar não bate com a leitura, tá? Então, na atualizada diz assim: Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos, e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Vamos orar de novo? Santo Deus, clamamos para que o Senhor venha falar conosco nessa noite, que o Senhor ministre o nosso coração, que o nosso pensamento, Pai, o nosso intelecto, a nossa vontade, esteja completamente cativo a Ti, Senhor, para que possamos receber a Tua palavra, ser edificados por ela e crescer naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, existem algumas expressões na Bíblia com as quais estamos tão acostumados, que a gente usa no nosso dia a dia sem pensar muito no seu significado. Por exemplo, às vezes as pessoas falam, estou lavado no sangue do Cordeiro. Eu já parei para pensar nessa expressão do ponto de vista literal, e eu fiquei pensando em como horripilante seria pensar nisso do ponto de vista radical. Estou lavado no sangue do Cordeiro. Você já parou para pensar? Do ponto de vista radical, literal, você fazer isso literalmente. Você já ajudou cortar um boi, cortar um porco, um cabrito? Você se suja de sangue pelo menos um pouco. Imagina você estar coberto pelo sangue de um animal. E a gente fala isso com a maior naturalidade, né? Estou coberto pelo sangue do Cordeiro. É natural para a gente falar isso. E a gente fala às vezes sem pensar. É claro que a gente sabe o significado, mas fala muitas vezes sem pensar no significado. Outra frase que às vezes a gente usa aí, porque a gente quer copiar Paulo. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas espera lá, como é que alguém vive em mim? Já parou para pensar nisso? Se não sou eu quem vivo, alguém está vivendo no meu lugar? Literalmente, algumas coisas parecem que não batem, né? Mas a gente fala tranquilamente essas frases. Somos mais que vencedores, mas espera lá. Existe algo além da vitória? Se eu venci ou não venci, tem alguma coisa além daquilo? Mas a gente fala, somos mais que vencedores. Estamos tão acostumados a falar isso, que a gente não para pensar. E assim nós vamos dizendo os jargões da Bíblia, com a maior tranquilidade do mundo. Às vezes a gente está no louvor e fala, derrama fogo do Espírito aqui, Senhor. e a gente fala com uma naturalidade muito grande, né? E é tudo expressão bíblica. Tudo expressão bíblica. Fora aquelas que a gente inventou, né? Quando a gente vai estar espantado com alguma coisa, a gente fala, sangue de Jesus tem poder, não é? Está amarrado, não é assim? Então, além das expressões literalmente bíblicas, a gente cria algumas. E no texto que a gente leu hoje, a Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Outra expressão.
que a gente também usa em alguns momentos da nossa vida. Enoque andou com Deus. E aí a pergunta que a gente faz é: como é esse andar? Como é esse andar com Deus? Será que é literal? Será que Enoque, assim como Adão e Eva, caminhavam junto com Deus? Será que ele passeava com Deus em algum lugar, na cidade onde ele morava? Será que era literal? Será que eles iam a algum lugar especial? Particularmente, irmãos, eu creio que não. Eu creio, na verdade, que a expressão andar com Deus é uma figura de linguagem para mostrar que Enoque cultivava um relacionamento com Deus. E é por isso que eu não quis ler na edição revista e corrigida, perdão, na linguagem de hoje, porque a linguagem de hoje já interpretou isso aqui para a gente. Ficou muito mastigado. E a gente precisa esmiuçar um pouco mais essa expressão. Então, para mim, andar com Deus, quando eu olho na palavra e tento descobrir essa expressão na palavra de Deus, eu vejo que é uma figura de linguagem que mostra que Enoque tinha um relacionamento com Deus. Ele cultivava esse relacionamento com Deus. Enoque não era um religioso medíocre que encarava a religião como uma obrigação. Ele sabia que andar com Deus era muito mais do que uma prática religiosa, era sim um relacionamento. E aí eu preciso ampliar essa ideia e perguntar: o que é que pressupõe um relacionamento? Para pensar nisso. Nós estamos falando que Enoque andou com Deus, e andar com Deus significa relacionamento. O que é que pressupõe um relacionamento? Eu acredito que o relacionamento é composto de algumas ações. Por exemplo, conversar, compartilhar, aprender com o outro. Isso é relacionamento. Dar e receber carinho, afeto. Respeitar. Confidenciar. Não é? Rir, chorar, juntos. E por aí vai. Mas talvez você esteja pensando assim: pastor, tudo bem, isso aí é relacionamento, mas será que dá para fazer isso com Deus? Porque nós estamos falando que Enoque andava com Deus, Enoque tinha um relacionamento com Deus, e relacionamento pressupõe vários tipos de atitudes e de ações. Será que dá para ter essas ações com Deus? E a resposta é sim. A gente não vai, obviamente, irmãos, conseguir ver Deus como você me vê agora. Porém, Deus deixou para nós uma infinidade de maneiras para nos relacionar com Ele. Se relacionamento tem a ver com conversa, a gente conversa com Deus através do quê? Da oração. A gente, pela oração, pode compartilhar com Deus os nossos planos, as nossas vontades, as nossas preocupações. A gente pode colocar para Deus a nossa ansiedade, a gente coloca para Deus os nossos sonhos, a gente coloca para Deus também aquilo que não deu certo. A gente conversa com Deus em oração de uma forma muito tranquila. A gente pode chorar também na presença de Deus, não pode? Ou a gente pode chorar de alegria na presença de Deus, ou a gente pode chorar de tristeza na presença de Deus. Mas é fato que Deus está ali para recolher as nossas lágrimas, sejam elas de alegria e louvor, sejam elas de tristeza, e Ele está presente ali no momento de tristeza com a sua graça e com o seu amor. Hoje nós lemos no Salmo 66 que Ele não nos nega o seu amor. Nós temos também a liberdade de demonstrar o nosso amor por Deus através da nossa obediência.
através das nossas canções. Hoje nós fizemos isso, quando entoamos louvores a Deus. Se andar com alguém é se relacionar com essa pessoa, e andar com Deus é se relacionar com Deus, e se relacionar tem a ver com aprender, com Deus também a gente aprende, não é verdade? Com Deus nós temos muito a aprender, porque Deus pode nos ensinar através da sua palavra, Deus pode nos ensinar através do agir do seu Espírito Santo em nosso coração, Deus pode nos ensinar através da palavra pregada, Deus pode nos ensinar através do pastor que prega, do presbítero, da presbítera, do irmão, através de uma canção, através de outras pessoas que a gente escuta, seja uma leitura que você faz do presente diário, por exemplo. Deus está sempre disposto a nos ensinar, e a gente tem essa liberdade com Ele. Quer ver outra coisa maravilhosa que a gente pode fazer com Deus? Contemplar a beleza de Deus naquilo que Ele fez e naquilo que Ele faz. Se você olha para a natureza, você vê ali a marca registrada de Deus. Tanto que o Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Sabe, irmãos, quando eu olho para a expressão que Enoque andou com Deus, eu vejo exatamente isso. Enoque tendo esse tipo de relacionamento com Deus. Agora, diante disso a gente precisa parar e fazer uma pergunta para a gente mesmo. Eu tenho andado com Deus assim como Enoque andou? Eu tenho me relacionado com Deus na verdade daquilo que é um relacionamento? Ou aquilo que eu digo que é um relacionamento com Deus, ou que eu digo que é um andar com Deus, não passa de uma simples prática religiosa automática, de talvez vir ao culto por tradição, ou de talvez ler um trecho da palavra e orar por desencargo de consciência. Já contei a vocês uma experiência de quando meu pai tentava incutir na minha mente o desejo de orar e ler a Bíblia. E no seu desejo de fazer isso, numa bela manhã ele perguntou: você já leu a Bíblia hoje? Eu falei: não. Então vá fazer isso. Eu entrei, olhei para a Bíblia e eu não entendia nada daquilo que eu lia. Tinha dentro um panfleto de evangelismo, esse que muita gente já entregou aí de porta em porta. Eu peguei e li aquele panfleto e, de certa forma, aquilo lá falou alguma coisa comigo, mas eu também nem lembro o que foi. E eu saí rapidamente, porque foi algo muito rápido. E lá veio a pergunta: você já leu a Bíblia? Eu falei: li. O que você leu? Eu falei: tinha um panfleto dentro da Bíblia e eu li. E aí eu levei uma bronca muito grande. Por quê? Porque eu estava fazendo aquilo por obrigação. Eu estava fazendo aquilo, eu estava encarando aquilo como uma tradição religiosa e não como um relacionamento com Deus. E eu pergunto para você, meu irmão, minha irmã, a tua vida com Deus tem sido um relacionamento ou tem sido uma tradição? Tua vida com Deus tem sido algo prazeroso ou tem sido algo que você faz apenas para cumprir um protocolo, desencargo de consciência? Agora, em dezembro de 2023, eu completo
25 anos de ordenação pastoral. 25 anos de ministério ordenado, fora um ano de licenciatura. Em toda essa minha trajetória, eu percebi que as pessoas que mais têm dificuldades em entender os propósitos de Deus, em entender a vontade de Deus, em compreender a palavra, as pessoas que mais têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, são aquelas que não desejam se aprofundar na intimidade com Deus, que não desejam andar com Deus de verdade. Quem anda com Deus, como Enoque andou, e como tantos outros servos de Deus, a gente poderia falar de andar com Deus a partir de vários outros personagens. Mas quem anda com Deus, assim como Enoque andou, sabe encontrar resposta para os seus dilemas. Quem anda com Deus e busca intimidade com Deus, sabe aceitar as dificuldades, as provações da vida como instrumento de lapidação do caráter, feito por Deus sobre nós. Quando eu ando com Deus, eu conheço a linguagem de Deus, eu fico tranquilo quando eu ouço a voz de Deus e eu entendo a voz de Deus. Quando eu ando com Deus, eu fico em paz em relação aos caminhos que Ele me faz trilhar. Por mais estranhos que pareçam ao meu ver e ao meu entendimento, eu fico em paz, porque eu sei com quem eu estou andando. Por isso eu digo para você, meu irmão e minha irmã, se você deseja subir de nível no seu relacionamento com Deus, mude a forma como você se relaciona com Ele. Procure conhecê-lo melhor, envolva-se mais, assim como fez Enoque, há tantos e tantos anos atrás, num tempo em que não existia Bíblia escrita, num tempo em que a religiosidade ela era oral, se passava a crença em Deus e a fé em Deus de boca em boca. Os pais passavam para os filhos, não tinha Bíblia para ler. E mesmo assim ele estava firmado no Senhor. Sabe, irmão, eu penso que muito daquilo que hoje você não entende do mundo espiritual e das questões da vida, deixarão de ser uma incógnita, uma dúvida para você. Deixarão de ser um mistério para você, quando você passar a andar com Deus, como Enoque andou. Agora, andar com Deus também significa seguir os seus passos. Enoque viveu numa época muito difícil, quando as pessoas não queriam saber de Deus. É só você ler o capítulo 4 de Gênesis para ver como é que estava a humanidade. Havia um caos ali instalado na humanidade. Porém, mesmo vivendo entre pessoas horrorosamente pecadoras, pessoas horrorosamente incrédulas, Enoque seguiu os passos de Deus. Ele se orientou pela vontade do Pai. Ele foi submisso à vontade de Deus. Aquilo que Deus já havia falado no coração dos seus servos e que foi passado de geração em geração, Enoque guardou no seu coração. A gente também vive numa época difícil, eu e você. A diferença em relação aos dias de Enoque é que hoje tudo que diz respeito à fé está plenamente acessível para qualquer pessoa.
Mas parece que, por mais acessível que esteja, muita gente ainda insiste em andar longe de Deus. E talvez a situação não, seja pior, porque infelizmente existem pessoas se aproximando das igrejas evangélicas, não para andar verdadeiramente com Deus, não para seguir os passos de Cristo, não para ser obedientes à vontade do Pai, mas sim para buscar as bênçãos que precisam ou o alívio momentâneo que precisam. É uma relação utilitarista da fé, né? Eu venho, me satisfaço e vou embora. Veja, eu não estou querendo dizer aqui que a gente não deve buscar a bênção de Deus. O que não pode acontecer é a banalização da nossa fé. O que muita gente precisa entender é que bênção é fruto de obediência e relacionamento com Deus. Porque ser abençoado é estar no centro da vontade de Deus. Quanto mais eu sigo os passos de Cristo, quanto mais eu vivo de acordo com a vontade do Senhor, mais eu sou abençoado. E Deus está chamando cada um de nós para andarmos com Ele, para andarmos nos seus passos, para pisarmos nas suas pisadas, para viver do jeito dele. Porque Ele sabe que é assim que a gente vai encontrar uma vida abundante. E aí cabe a nós, irmãos e irmãs, decidir se a gente vai andar com Ele, vai seguir os passos dele, ou vai andar do nosso jeito. Eu gosto muito como a Bíblia se refere ao fim da vida de Enoque, e eu encerro por aqui. O verso 24 diz assim: andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quando eu olho para um relato tão curto, um relato tão sem informações a respeito de uma pessoa, eu fico pensando assim, ou essa pessoa não acrescentou nada, que não tinha nada para contar, ou aquilo que foi falado foi tão importante que colocou as outras coisas em motivo secundário. E eu acho que foi isso que aconteceu com Enoque. Para mim, se a única coisa que o autor de Gênesis pôde falar dos 300 anos de vida de Enoque foi a sua comunhão com Deus, é porque essa comunhão foi fora do comum para os padrões da época. Dentre tantos motivos para ser lembrado, Enoque foi lembrado por sua jornada íntima com Deus. Você já parou para pensar nisso? 4 versículos apenas falam de Enoque. Mas esses 4 versículos insistem em falar que Enoque andou com Deus. Isso me passa uma sensação de paz. Parece que os 300 anos da vida de Enoque, dedicados ao Senhor, foram vividos sem maiores percalços. Tanto que ele não foi lembrado pelos problemas que ele enfrentou, pelas lutas que ele travou, pelas vitórias ou pelas derrotas. Ele foi lembrado pela sua comunhão com Deus. Isso me traz paz. Porque se andar com Deus é o segredo para ter uma vida como Enoque teve, a ponto de não enfrentar a morte, porque é isso que a Bíblia nos sugere, que ele não enfrentou a morte, Deus o recolheu para si,
Então é por aí que a gente tem que seguir, porque esse é o caminho. Então, meu irmão, que a nossa trajetória na presença de Deus seja parecida com a de Enoque. Que andemos verdadeiramente na presença de Deus, que andemos verdadeiramente com Deus, e que essa caminhada nos faça conhecer a Deus profundamente e nos faça viver do jeito de Deus, a fim de que a gente seja pessoas abundantemente abençoadas. Vamos orar? Pai Santo, eu coloco as nossas vidas diante de Ti e peço a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê uma visão diferenciada a respeito da caminhada contigo, uma visão diferenciada a respeito da nossa espiritualidade, porque desejamos, ó Pai, ter uma vida melhor, desejamos subir de nível no que diz respeito à nossa comunhão contigo, porque como vimos na história de Enoque, isso foi bom para ele e certamente será bom para nós. Enoque foi exaltado pela comunhão que ele teve contigo, ó Deus. E se isso foi bom para ele, será bom para nós. Então desejamos, ó Pai, que o nosso coração seja movido pelo Teu Santo Espírito, de tal maneira que te desejemos mais, de tal maneira que te ansiemos mais, que tenhamos sede de Ti, Senhor, sede de Te conhecer, sede de aprender de Ti, sede de Te buscar, de Te louvar, sede, ó Pai, de conversar contigo, sede de Te adorar, sede de estar na Tua casa, ó Pai. Dá-nos essa vontade de Te buscar a cada dia. E dá-nos, Senhor, a vontade de andar nos passos de Cristo. Não queremos, ó Pai, desenvolver uma caminhada utilitarista como muitos estão vivendo nos nossos dias. Não queremos estar aqui apenas numa busca por bênção ou vitória. Queremos estar aqui por um relacionamento. Queremos o Senhor por quem Tu és, ó Pai, e não somente pelo aquilo que Tu fazes nas nossas vidas. Então age em nós, transforma o nosso coração, para que andemos verdadeiramente contigo a cada dia, em nome de Jesus. Amém.